Olá pessoal, Joca aqui, e hoje eu venho novamente até vocês em um vídeo, mais uma vez sem roteiro, pra gente conversar sobre o final da série da Velma. E gente, eu não trouxe review dessa série porque eu não vi por que trazer críticas de uma série que é absolutamente ruim, e tem muitos canais maiores do que eu aí, que já estão detonando a série, e é simplesmente ser mais um em meio à multidão. Mas a gente pode aqui refletir sobre a série. O objetivo desse vídeo é consertar o roteiro da Velma do Scooby-Doo. Mas antes disso, a gente tem que entender por que a série é tão ruim, tá? A série da Velma foi idealizada por uma mulher chamada Mindy Kaling, sei lá. Ela é de origem indiana e ela ficou famosa por ser uma das roteiristas da aclamada série The Office. Ela inclusive fez várias participações na série, interpretou uma personagem na série. E aí, esta mulher, mesmo ela fazendo parte do seleto grupo de pessoas que trabalha ganhando milhares, talvez centenas de milhares, talvez milhões de dólares na indústria bilionária de Hollywood, mesmo assim ela acha que ela é oprimida. Ela acha que ela é uma vítima e que qualquer homem branco, absolutamente qualquer homem branco, até os caras que são brancos mais pobres, que trabalham em alguma fábrica nos Estados Unidos e penam para pagar aquelas hipotecas, hipoteca de carro, hipoteca de casa que a gente vê nos filmes que o banco vai lá cobrar a hipoteca, até esses caras ela acha que são mais privilegiados que ela, mais favorecidos socialmente. Por quê? Porque ela tem muitas questões mal resolvidas da adolescência dela. A série do Scooby-Doo parece a Mindy Kaling, agora do alto dos seus 50 e poucos anos, revivendo a sua adolescência e destilando todas as mágoas que ela traz daquela época. Então parece que ela simplesmente decidiu fazer assim, um show para destilar todo o seu rancor, toda a sua amargura, todo o seu ressentimento. E a arte, embora ela sirva para expressar os nossos sentimentos, eu devo dizer que o ressentimento ele é um sentimento muito pequeno, muito medíocre, muito vergonhoso de ser expressado. Geralmente a função do ressentimento é que você supere ele e siga a sua vida em frente, tá? Uma das coisas que eu vejo que acontece é que ela tem muita raiva de pessoas bonitas e toda pessoa bonita é absolutamente má, assim como a Daphne e o Fred, que, cara, mesmo a série tentando trabalhar ali a personalidade deles, eles acabam meio que fúteis, idiotas, simplesmente porque são bonitos, populares, e o Fred porque ele é um homem branco. Isso é absolutamente idiota. E o Salsicha, para não ser odiado, para não ser transformado num personagem vilanesco também e absolutamente ridículo, foi transformado em gado e teve a sua etnia trocada. Então a série foi literalmente um show de horrores, e não aquele horror do Scooby-Doo, de terror, de mistério, de medo, de suspense, mas um horror de vergonha alheia, de cringe total. Dito isso, a gente vai agora tentar imaginar uma forma como essa série pudesse funcionar, porque o Scooby-Doo tem um conceito meio adulto, né? São jovens adultos, na verdade. É dito até que eles já estão formados na faculdade, talvez por volta ali dos 21, 22 anos, viajando pelos Estados Unidos e lidando com todo tipo de criminoso e desvendando todo tipo de maracutaia criminosa. Muito embora seja um desenho infantil, há espaço sim para você imaginar temas mais adultos na série. E nós vamos tentar fazer isso agora, no seco, de imediato, para tentar criar um roteiro em 5 minutos que seja melhor que a série da Velma, tá? Então, pessoal, em primeiro lugar, a gente tem que ter um mistério, tem que ter um conceito para esse mistério, tá? Vamos contar uma história, qual é o conceito? Ah, eu não sei o que fazer, eu sou a Mindy Kaling, eu não tenho criatividade, eu só brilhava como uma roteirista secundária, terciária da série do The Office e agora eu tenho que escrever uma trama, o que eu faço? Busca referência. Tem alguma trama que envolva cidade pequena, mistério, que faça sucesso no momento? Claro, tem Stranger Things. Opa, Stranger Things se passa numa cidade pequena, com adolescentes se envolvendo em mistérios, em assassinatos, em plots e teoria da conspiração do governo, e pode encaixar ali talvez com o Scooby-Doo e até servir de referência, até ir meio que no hype. Ótimo, vamos pegar Stranger Things de base. Não, mas aí a gente não pode se basear apenas num show adolescente para falar de mistério, tem que ter ali um substrato intelectual pra gente falar, não, isso aqui tem uma referência a uma coisa intelectual. Ótimo. Vamos pegar então o Cão dos Baskervilles, do Sherlock Holmes, que é uma história, um mistério, que na verdade tem uma explicação por trás, mas que de início as pessoas acreditavam ser uma maldição, acreditavam ser algo sobrenatural, envolvia ali cães, assassinos, cães do inferno. Ah, mas se passa nos Estados Unidos, ótimo. Tem um episódio sobrenatural que mostra ali que dentro da comunidade do blues e do jazz acreditava-se que havia um cantor que havia vendido a alma dele pro capeta e que ele morreu por causa disso.
e que os cães do inferno vieram buscar a alma dele. Então a gente vai criar uma série de assassinatos aqui totalmente aleatórios, todos envolvendo cães, fantasmas, cães do inferno, e a polícia, os investigadores da FBI, os investigadores da polícia comum não conseguem resolver o mistério porque ele parece ter uma aura sobrenatural, não consegue achar ali um link que explique todas essas coisas, né? E nesse contexto aí a gente vai introduzir então a Velma, a personagem. Ah, ela pode ter a etnia trocada? Pode, vou dar até essa colher de chá. Eu vou lá escrever o roteiro e a Warner Brothers falou pra mim, não, mas é o momento da diversidade, das minorias, tem que ter etnia trocada. Eu falo, ótimo, vamos fazer a Velma então com uma garota de pele escura. Só que a gente tem que ser fiel, pelo menos, à personalidade e ao caráter da personagem. A Velma, da animação clássica, é extremamente inteligente e nos desenhos mais recentes mostra que ela tem habilidades até de hacker, habilidades científicas, além de ser uma ótima investigadora, ter um alto QI. Então, a Velma teria que ser inteligente. Eu falo isso porque a Velma do seriado é muito burra. Ela é muito burra. Ela, ao longo de tentar resolver o mistério, que no final se resolveu por pura sorte, tá? O culpado de tudo era a mãe do Fred, que era a branca, rica, malvada, estava óbvio. Usava colares ali, hipnóticos para influenciar e fazer lavagem cerebral nas pessoas e ocultar ali o que ela estava fazendo. Então, tipo, ao invés dela simplesmente acusar 1001 pessoas, assim como ela acusou o Fred, acusou o pai do Salsicha, ela acusou 1001 suspeitos errados antes de, por sorte, chegar no verdadeiro. A nossa Velma seria inteligente e ela ia perceber uma conexão entre as vítimas desses assassinatos, dessas pessoas trucidadas e destruídas por esses cães fantasmas, cães do inferno. Ela vai ver que todos eles têm mais ou menos a mesma idade e teriam ali alguma ligação com um episódio de um vazamento químico numa fábrica da cidade que teria acontecido ali há muito tempo atrás. Seriam pessoas minimamente relacionadas com esse evento que aconteceu há cerca de 20, 30 anos atrás ali, e ela percebe essa conexão e ela decide investigar esse mistério. Tá, mas e os demais personagens da Mistério S.A.? Calma, vamos trabalhar um pouco na Velma aqui. Além de ter a inteligência da Velma, ela teria que ter a personalidade da Velma, ter o caráter da Velma. A Velma do desenho sempre foi gentil, meiga, doce, diferente da Velma do seriado aqui da HBO, que ela é malvada, malcriada, grosseira, venenosa, arrogante, megalomaníaca. E cara, isso é muito comum, parece que a Mindy Kaling é um estereótipo dessas garotas do Twitter, que elas são péssimas pessoas e ninguém gosta delas, elas jogam a culpa no racismo. Não, ninguém gosta de mim porque eu sou uma mulher de cor e com personalidade forte, meu filho. Não, ninguém gosta de você porque você é um lixo de pessoa. E aí, esse tipo de garota, normalmente elas tentam fazer parecer que qualquer pessoa que cruzou na vida delas e tentou fazer elas minimamente refletirem sobre as suas atitudes e mudar ali o seu caráter para melhor, na verdade oprimiu elas, impediu elas de ser quem elas realmente são. Cara, você não deve ser 100% quem você realmente é, porque nós temos qualidades e defeitos intrínsecos, e os nossos defeitos, as nossas falhas de caráter, nossos impulsos maldosos precisam ser controlados e algumas características nossas precisam ser alteradas para que possamos nos tornar pessoas melhores, podemos fazer bem aqueles que estão à nossa volta. Então, a nossa Velma teria que ser gentil e não uma garota que fica de coupe ali, acusando todo mundo de racismo por não gostar da personalidade tóxica dela. Trabalhada a Velma, vamos para os demais integrantes da Mistério S.A. A Daphne, na minha versão, seria uma garota popular, mas que sonharia em ser jornalista, escritora, mas ela se sentiria em conflito, porque ser popular é bom, ser popular tem os seus benefícios. Contudo, é difícil abrir mão disso, porque onde envolve beleza, riqueza, dinheiro, poder e status social, vem sim muitas vantagens, mas também vem um fardo, você convive com muita falsidade, você é obrigado a fazer joguinho social, joguinho político, muita coisa que você se sente falso, muita coisa que você não tem vontade de fazer, e ela vê aquele bullying acontecendo das garotas mais populares com a Velma, começa a se comover e entrar num arco de personagem, de se aproximar da Velma, de encontrar nela uma amizade sincera e alguém que tem o mesmo interesse que ela por escrita, por desvendar mistérios, por investigar fatos estranhos e descobrir a verdade das coisas. E ali uma garota inteligente, investigativa e uma meio jornalista teriam ali algum link em comum nos interesses delas, tá? E o Salsicha, tá? No Salsicha nós vamos forçar bem a barra. O Salsicha aqui nessa versão seria um garoto usuário de drogas.
Sim, eu falei que ia forçar bem a barra, tá? Mas o Salsicha, algumas pessoas pensam que ele é meio maconheiro. Então a gente pode trabalhar aqui um garoto que num lar conflituoso, talvez ele tenha sido criado só pelo pai ou só pela mãe, ter alguma tragédia no passado dele, ou ser criado só pelos avós, ser solitário, esquisitão, tipo jogador de RPG, absolutamente solitário, com amigos apenas na internet, em fóruns de RPG e tal, gosta de insetos, gosta de comer comidas malucas, sei lá, tipo berinjela burger com chocolate, igual no filme do Scooby-Doo, o Salsicha divide com o Scooby ali um berinjela burger com um calda de chocolate. Talvez ele tenha gostos estranhos, seja um cara esquisito, mas seja uma das poucas pessoas que também, por ser maluquinho e fora da caixa, perceba a conexão entre aqueles assassinatos ali, essa teoria da Velma, de que sim, pode haver um elemento sobrenatural real por trás de todos aqueles assassinatos. Então ele se aproxima das garotas, porque ele tem a mesma teoria, só que ele sai com essa teoria de uma forma totalmente maluca, meio não por um viés intelectual, mas por ele pensar muito fora da caixa ali, ser meio atrapalhado, meio maluquinho mesmo, então ele acaba se aproximando delas também, porque ele também vê as mesmas conexões nesses mistérios. Tá, e o Fred? Cara, a gente pode trabalhar tema de masculinidade tóxica e pressão do pai aqui no Fred. Talvez o pai do Fred queira que ele seja um jogador de futebol, porque o próprio pai dele tenha sido um esportista que ganhou bolsa na faculdade e definiu: Fred, esse é o caminho seguro para você trilhar. Para você poder fazer uma faculdade, você vai ter que ser um esportista, ganhar uma bolsa e ir para a faculdade. Porém, o Fred pode ter o interesse em ser um investigador e talvez ter a ideia de criar, por exemplo, um programa na internet, onde ele é meio um caça-fantasma, ele descobre mistérios, investiga lendas urbanas locais, ele tem vontade de fazer isso, mas a vocação dele não combina com aquilo que o pai dele quer. E aí também ele tem um arco de personagem parecido com o da Daphne, onde ele faz parte do time de futebol, as garotas se derretem por ele, e para ele perseguir a vocação dele, o sonho dele, ele vai ter que abrir mão dessas coisas, né? Então ele também começa a se aproximar e talvez ele possa ter a questão de um certo recurso financeiro, ter grana ali para financiar a investigação deles, se eles vão precisar de equipamentos, vão precisar de algumas coisas. E então, investigando, eles descobrem que lá nos anos 80 houve um projeto, melhor estilo Stargate ali, que os Estados Unidos estava usando verba pública para criar super espiões com poderes psíquicos, sobrenaturais, para espionar os russos, comunistas, coisa e tal. E eles descobrem que a cidade deles, assim como Hawkins e Stranger Things, tinha esse projeto, mas que esse projeto foi fechado nos anos 80 e os Estados Unidos ali, que nem aconteceu em Ohio agora recentemente, que eles mascararam tudo com aquele acidente químico com OVNIs e coisa e tal, tentaram mascarar esse projeto, criando ali uma lenda de uma maldição local, um mistério, uma assombração. E aí esse projeto teria sido reativado por um cientista igual o pai lá da Eleven na série Stranger Things, e aí teria sido reativado e um desses projetos seriam cachorros assassinos guiados remotamente por controle psíquico. Tá, tudo bem, você vai pensar, não, isso é muito maluco. Cara, é Scooby-Doo, é alguma coisa, essa série seria meio de humor, de comédia, também para fazer ironia, críticas e sátiras de séries atuais e malucas, como é o próprio Stranger Things, né? Pessoal, só um adendo, eu fiz uma pausa aqui no vídeo porque eu esqueci de explicar um detalhe no meu roteiro, porque eu inventei ele na hora, acabei esquecendo de explicar. As pessoas assassinadas pelos cães lá, assassinos e psíquicos, na verdade, elas pareceriam aleatórias no primeiro momento, mas elas teriam alguma ligação com aquele projeto dos anos 80 lá. Por exemplo, uma faxineira e depois um professor da escola de química. O professor de química pode ter sido um consultor científico na área de biologia e genética, e a faxineira pode ter sido alguém que trabalhou nas instalações lá, e todos eles tinham lembranças, memórias, a mínima chance, a mínima ligação de lembrar que houve aquele projeto nos anos 80 e que esses assassinatos acontecendo no presente teriam ligação com aquele fato lá atrás. Então as mortes pareceriam aleatórias no primeiro momento, pessoas totalmente desconexas, nada a ver uma com a outra, mas que você pesquisando bem, descobrindo a relação delas com aquele projeto secreto dos anos 80 e aquele suposto acidente químico dos anos 80, ficaria claro que elas têm uma ligação entre os assassinatos, tá bom? Vamos seguir com o vídeo. E aí, no último episódio, quando eles invadem a base, eles descobrem que um desses projetos de cachorros assassinos, super soldados, guiados remotamente por poder psíquico, deu errado. Em vez de ser um cão assassino, acabou desenvolvendo um bom coração e sendo um cão muito do bem, bem-humorado, divertido, até meio covarde, meio assustado, meio, sabe, tipo, um projeto errado poderia ser o próprio Scooby-Doo,
e o Salsicha acaba adotando ele. E no final da série, depois desvendado o mistério, exposto todos os integrantes ali, e coisa e tal, toda a repercussão na mídia, o Salsicha pode ser considerado o guardião legal do Scooby-Doo, já que a justiça dos Estados Unidos poderia não saber o que fazer com ele, porque ele é inteligente demais para ser só um cachorro e ficar solto por aí, mas porém não é humano o bastante para viver livremente, então ele precisa de um tutor, e o Salsicha poderia ser definido como esse cara que cuida dele pela afinidade que ele desenvolvesse, ele é uma amizade, um elo muito forte com aquele cãozinho diferente, meio inteligente ali, que seria o Scooby-Doo. E aí, o Fred, a Daphne, a Velma e o Salsicha, mais o Scooby, poderiam se tornar meio que investigadores paranormais que viajam pelos Estados Unidos porque ganham fama e acabam sendo contratados ou convidados para resolver mistérios em outras regiões dos Estados Unidos. E na segunda temporada, cada região que eles fossem poderia ser como o Scooby-Doo, que às vezes em algum episódio apresentava um personagem novo. Tinha lá o Ruivo Herring, que era o rival do Fred. A gente pode criar esse Ruivo Herring aqui como um rival do Fred, um cara que tenta criar uma cópia da Mistérios S.A. e sempre competir com eles e tal, ter uma questão do humor, da rivalidade entre eles, que tinha lá no desenho do Scooby-Doo, pequeno Scooby-Doo, do Scooby-Doo criança e coisa e tal. E cada episódio eles poderiam resolver mistérios também referente a outras minorias dos Estados Unidos. Por exemplo, uma lenda Apache. Por que não investigar uma lenda Apache, por exemplo? E aí você apresenta um adolescente de origem indígena que ajuda eles e aí se torna um integrante da Mistério S.A., Mistério Sociedade Anônima, e que acaba se correspondendo com eles e aparecendo em outros episódios. Eles podem resolver algum mistério que envolva, por exemplo, as minorias orientais dos Estados Unidos, tanto a chinesa quanto a japonesa, e aí introduzir personagens de origem asiática, minorias asiáticas, como adolescentes ou jovens ali filiados a Mistério S.A., e poderia cada episódio apresentar um personagem de uma minoria diferente, que fossem aparecendo também em outros episódios, e ser legal um desenho dessa forma, tá? Poderia ter bastante gore, bastante violência, poderia ter aquele humor meio sarcástico, que é considerado, assim, entre muitas aspas, mais adulto, e seria o meu roteiro para a série Scooby-Doo. Gostou? Achou que eu aqui em 5 minutos inventei algo melhor do que foi feito no seriado da HBO? Então deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. O sininho é o mais importante, porque é a única forma que a gente tem de divulgar o canal. Eu não tenho grana para pagar anúncio no YouTube. E como o meu canal é um canal de pobretão, não tem microfone, captação de áudio, nem imagem HD, o YouTube tem a tendência de esconder vídeos assim, com uma qualidade de áudio e vídeo menor, e mostrar para vocês vídeos que tem a qualidade HD, High Definition, 4K e coisa e tal. Então, sem o sininho, a gente vai afundar no YouTube e você vai perder o nosso ótimo conteúdo, tá bom? Pessoal, comentem aqui, sério, o que vocês acharam do meu roteiro. Quero muito ver o que vocês acharam, tá? Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pelo carinho sempre. Até a próxima e fiquem com Deus, meus queridos.